O Estadão colocou para mim os principais pontos do que o Flávio falou. E a gente pode entrar, e a gente pode não, a gente vai entrar no tom que foi utilizado em algumas reações de rede social. Flávio Bolsonaro pede união da direita e tenta mostrar clima de paz com Tarcísio e Michele. Todos os pronunciamentos de Flávio Bolsonaro, desde o princípio, é o quê? Todo mundo é meu amigo, olha só, vamos nos unir, vamos deixar de besteira. Ah, falou isso, não tem problema não, a gente vai lá e vai resolver. Não, não tenho dúvida, estaremos juntos. Você vê que Flávio, ele vem mantendo essa postura desde o dia 0. E eu venho falando pra vocês que essa realmente tem que ser a postura. É tipo aquela história do policial bom, policial mau. A galera cobra, bate e o Flávio aparece como bonzinho. Não, olha só, quer sair, o pessoal tá brigando. Eu sei que vocês também deram motivo pra serem criticados. Ó, vocês estão dando motivo pra ser criticados, mas vocês também estão criticando. Vamos todo mundo ser amigo, vamos todo mundo vestir a camisa da amizade. Eu sou o adulto na sala. Essa é a imagem que acaba passando. Você goste ou não, a depender do lado que você tá, a imagem tá passando é essa. Aí tá ali, né? Flávio publicou neste sábado um vídeo nas redes sociais que pede união da direita contra o PT e tenta conter disputas internas no campo bolsonarista, que realmente tá rolando. Na gravação, ele cita Tarcísio e a Michele como aliados estratégicos. E o Flávio tá certo. Por mais que Tarcísio tá nessa sanha maluca de querer ser presidente a todo custo, o Tarcísio é importante. O Tarcísio é importante. Ter um palanque em São Paulo é importantíssimo, é o maior colégio eleitoral do país. E cabe ao Tarcísio realmente conquistar o eleitor de centro, com entregas, obras, marketing e transferir esses votos para Flávio Bolsonaro. Ele tá certo nisso. É, sim, sabe, um aliado estratégico. Michele Bolsonaro, idem. Além de ser esposa do Jair, mulher, isso tem um peso no bolsonarismo, que às vezes sofre muita resistência, tem um ótimo diálogo com os evangélicos, tem um grande alcance nas redes sociais. Sim, é um aliado estratégico. Não tá falando nada errado aqui. Depois ele fala, eu tenho certeza que você também queria ver meu pai, Jair Bolsonaro, livre e de volta à presidência. Enquanto isso não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michele, Zema, Caiado e tantas outras lideranças estivéssemos juntos no mesmo palanque pela mesma causa? Sim, o pessoal quer isso, a união direita. E você vê que ele cita todo mundo, pra todo mundo ficar feliz, por mais que alguns não falem, pô, Caiado, negócio do Caiado, do Zema, negócio do Zema. Mas tá aqui, ó, todo mundo junto e misturado. Aí eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, da galera que odeia o Flávio, e depois a gente fala dos comentários da base. Esse comentário do Roberto Reis e esse aqui do Marcelo Cerise, pra mim, são a prova que, na minha concepção, o Flávio só tinha duas decisões que ele poderia tomar. E não daria errado. Uma, não falar nada, ficar quieto e deixar o pau torar e resolver no privado. Falar, irmão, tá apanhando, né? Porque tá demais, né? Me ajuda a te ajudar. E a outra opção que o Flávio tinha era sair exatamente com um discurso de união da direita. O Flávio poderia vir com um discurso criticando a galera que tá botando as linhas de fora e falando pra militância que, pô, se conter um pouco, poderia, mas esse discurso era bem mais complicado de ser feito e a capacidade que você tem de direcionar para que lado essas coisas vão não é tão simples. Aí você vê aqui, ó, Roberto Reis, lobista, né, da turma do mercado financeiro, roda fazendo palestra pro Brasil com o empresariado, tava lá, por exemplo, na turma do G4, Thales Gomes, Alfredo Soares, essa galera do New Money. Esse é o melhor conteúdo que algum Bolsonaro postou até hoje. Precisamos reconhecer. Jair nunca faria isso. Esse cara odeia o Flávio. Esse cara trabalha ou pelo Tarcísio ou pelo Ratinho Júnior. Textos escritos, sabe? Até publicou alguns textos nos últimos meses no Antagonista, na Cruzoé. Fora os eventos que participa e fica enchendo o saco. Marcelo Cerise, da turma da Farinha Lima, irmão de Pedro Cerise, dono do Antagonista. O vídeo de Flávio Bolsonaro ficou realmente bom. Ele aponta o verdadeiro inimigo, o PT, e fala união com outros candidatos da direita. Dedica grande parte do tempo a colocar um freio na base bolsonarista radical, que mais destrói do que constrói. Esse é o caminho para diminuir sua rejeição e aumentar a sua chance de vencer aí daqui pequena. Então, assim, em termos de resultado concreto, o Flávio tá seguindo pelo caminho. Para mim, eu só havia duas opções. Ou não fala nada, ou vir com esse discurso. O Flávio tem que se preocupar só com uma coisa, que é o quê? Não partir demais na defesa da união da direita, pesando a mão na militância, porque uma coisa é quem acompanha a política de perto. Então, se eu tô aqui, a mim, o Flávio, ele pode falar o que ele quiser, irmão. Jogo é jogo, treino é treino, campanha é uma coisa, governo é outra. Eu vou deixar pra me chatear quando no governo do Flávio Bolsonaro, alguém do André Esteves foi nomeado pra Petrobras. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o Flávio se vira para André Esteves? Não, gente, porque eu sei que o Brasil, sabe, é um organismo com centenas de milhares de cargos de pessoas. Eu sei que o Brasil, né, ele é extremamente suscetível à força do lobby financeiro. Eu sei que, vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço que é do setor de petróleo e gás. Aí tava assistindo outro dia um vídeo meu e falou, bicho, aí me mandou as mensagens pra me contar umas coisas. Falou, rapaz, eu só trabalho numa determinada área, tá? Não quero dar pista porque, enfim. Aí falou assim, rapaz, ó,
daqui da nossa área que faz isso, fulano, que era o número 1, foi pra empresa, a gente ficou meio assim sem entender. Beltrano foi pra empresa, também ficou sem entender. A gente começou a perceber que os maiores figurões desse meio, e é um meio já da galera técnica bem estudada mesmo, que tem muita gente com doutorado no meio e tudo mais. Ela levou, o cara foi me citando nomes que eu não conhecia, mas ele me explicando qual o peso dessas pessoas, né, na área e participar de congressos. Ele falou, bicho, toda essa turma aqui tá sendo contratada pela empresa X, a empresa do Joesley Batista. Não vou falar o nome da empresa. A empresa X. Aí quando saíram essas notícias lá da Venezuela, dos poços e tudo mais, aí começou a dar um clique na cabeça dessa pessoa de por que o Joesley Batista estava contratando todo mundo. Ou seja, se o Joesley tá nessa, eu acho que o André Esteves também não tá. Então se você tem Rockefeller e Rothschild do brasileiro, os dois maiores bilionários que adoram interferir na política, pegando todo mundo do setor de óleo e gás, tu acha que eles não vão tentar emplacar alguém, influenciar que sejam os acionistas minoritários pra emplacar alguém? Então assim, tem coisa que eu sei que é basicamente inevitável, eu deixo pra reclamar quando chegar essa hora. Mas eu consigo entender os pormenores da política do Brasil. A única coisa que o Flávio precisa se preocupar na hora de encampar um discurso desse é o seguinte, cara, é não cruzar nenhuma linha que é, sei lá, militância, possa ficar meio puta da vida com ele, que eu acho que é difícil também, porque normalmente o bolsonarista tem um coração grande e acaba relevando muita coisa e também entende, né, os pormenores. Fala, vou mostrar uns pra vocês nos comentários. Então eu falava, Flávio, desculpa aí, discorda dessa parte aí, sabe? Não são ataques, são críticas, mas siga firme, meu voto é seu. E depois o Marcelo Cerise fala assim, ó, Ratinho e Zema estão abertamente no páreo. É um momento em que todos testam a viabilidade de suas candidaturas. Até abril, quando ocorre a decisão, muita coisa ainda vai rolar. 76 dias. Só precisamos garantir que pelos próximos 76 dias Flávio continue firme e forte. O resto é resto. Depois disso, aí você tem mais margem de manobra. Aí já pode começar mais as asinhas pra fora. Por quê? Porque você realmente começa a se tornar o nome. Você é o nome. Então, ainda que você não vença, você é o nome. Você é o cara que vai estar no segundo turno. Você é o cara que diversas pessoas vão querer colar, porque nacionalmente, ou você tá colado em Lula, ou você tá colado no candidato da direita. É o Flávio. Então vai ter que colar. Vai ter que colar, não tem pra onde correr. 76 dias. Respira. Respira. Respira, respira um pouquinho. Coisas que chamaram a atenção. E o povo tá cada dia mais ligeiro. Pra você ver, o Flávio, ele acertou. Ele só tinha dois caminhos que não dariam errado, que era não falar nada ou fazer um vídeo pedindo união da direita. Como diz aqui a Liz, né? Pergunta honesta. Por que não postam também o apoio deles à candidatura do Flávio tão rápido assim nas suas redes sociais? Só querem fugir das cobranças dos eleitores com o lema de união. Foram rápidos no RT. Cobrança não é ataque. Que é o quê? Gustavo Gaia e Nicolas. Às vezes demoram tanto, né? Pra apoiar movimentações do Eduardo. Movimentações em prol do Flávio também. Parece que eles são um pouquinho mais demorados. Mas pra dar RT no vídeo do Flávio, na União da Direita, que dá uma aliviada pra eles. Aí, ó, o RT é rápido, tá vendo? Aí o RT é rápido. E o povo, ó, o povo tá de olho. Então, assim, até nisso, o discurso do Flávio cresceu. Sabe? Gente que odeia o Flávio, como Marcelo Cerise, como Roberto Reis botando pra frente. Gente que vinha naquele apoio tímido à candidatura do Flávio, já tá compartilhando também. Deu certo, velho. Deu certo, deu certo. O Rodrigo Lima até comentou sobre algum deputado falando o seguinte, né? Os deputados e senadores parasitas estão usando o vídeo do presidente Flávio para tentar se blindar dos ataques do povo. O povo abriu a cabeça e percebeu que eles não servem de nada. Estão tirando a mensagem do Flávio do contexto para tentar se salvar da indignação do povo. Não vão conseguir. Vocês são omissos, covardes, que só fizeram usar o nome do Bolsonaro para se promover, além de brincar com a vida dos presos políticos por votos. Vocês não vão enganar mais ninguém. E se ficarem putinhos é pior. Bando de parasitas. O povo tá dando hoje com os deputados. Aí veja só, né? Mesmo o Flávio gravando o vídeo, 5 minutos, uma boa, a gente vamos unir, tá, os ataques. Você pega os comentários, convido lá a pegar, abrir, eu trouxe aqui vários, mas você pode pegar lá e ler a maioria se não tá nesse tom, né? Flávio, você tem toda a razão em querer união, porque sim, só unidos venceremos, mas, sempre o mas, não vemos esse desejo do outro lado, e muito menos ações. Quais aliados apoiam o Eduardo, né? Qual compartilhou? Diz aqui a Márcia. Dona Maria da Glória da Silva, e você vê aqui, pessoas, né? Nome completo, foto da pessoa. Desculpe, senador, mas cobrança não é ataque. Tem muita gente que se elegeu na esteira do seu pai e não tem feito nada para ajudar. Essa turma, nós vamos continuar cobrando. Mesmo assim, foi importante o senador tentar baixar a poeira e pegar a bola para colocar em campo. Ele fez sua parte. Você faz a sua, a gente faz a nossa. A nossa é bater, a sua é fingir que você é bonzinho. Aí vem a Annelise, mesma linha. Desculpa, senador, mas não estamos atacando, estamos criticando, o que é um direito nosso enquanto eleitores. Ataque é termo utilizado pela esquerda. Não é o nosso, né? E quem não aguenta críticas, que se retire da vida pública ou que faça o seu trabalho adequadamente. O Ale comenta, Flávio, cobrar parlamentares não é atacar. E continuarei cobrando. Como é que alguém pode falar que bolsonaristas são gados? O candidato bolsonarista está falando assim, a gente vai continuar cobrando. Futuro presidente Flávio Bolsonaro, nós continuaremos cobrando.
Como é que pode falar que o bolsonarismo, né, é compõe de gado político? Ai, a realidade se impõe sempre, né? Parabéns pela maturidade. O Bruno se ligou. Faz, tá aqui, ó. União da direita. Homem de união, gente. Vamos ficar de boa, sabe? Vamos vestir a camisa da amizade. Porém, só faço uma adenda, presidente. A população tem sim o direito de questionar e cobrar de forma respeitosa. Elas depositaram seu voto de confiança através do voto ao parlamentar. Não consegue imaginar coisas assim, gente. Sem piadinha nenhuma. Sei lá, há 8 anos atrás, e foi quando o Bolsonaro se elegeu, mas que era, sei lá, a nossa primeira eleição mesmo presidencial, que a gente realmente tinha alguém de direita. Sabe, aos trancos e barrancos, a população acordou, e está acordando, e está entendendo, sabe, qual o papel dela nesse tabuleiro político. É uma pessoa que vai falar exatamente sobre isso. Flávio, cobrança, crítica não é ataque. Ao usar esse termo, você está incorrendo em erro grave. Queremos e vamos lutar juntos com você para tirar esse partido demoníaco do poder. Porém, não nos peça para deixarmos de exercer nosso direito de cobrar e criticar aqueles que ajudamos a eleger. Tem que o Flávio não passe mais demais a linha, que eu acho muito difícil, sabe? Acho que só se o Flávio ele começasse a mentir sobre a base, começar a xingar as pessoas, vai tirando isso daí, bicho. Sabe? A galera vai entender. Vai ser no máximo comentários assim, respeitosos. Ó, Flávio, a gente entende, mas não são ataques, são críticas. A Paula vem na mesma linha. Nós cobramos e os deputados tiraram a bunda da cadeira e denunciaram a tortura em órgãos internacionais. Cobramos e continuaremos fazendo, pois é essa a força do eleitorado. Dito isso, a sua liderança é bem-vinda e esperada. Diga o caminho e nós trilharemos. 01 no comando. Você vê, a gente discorda que ataque é crítica, mas não se preocupe não, tamo junto. Dê o caminho e você é o nosso presidente. Pronto. Aí vem a dona Marília. União, mas nós eleitores vamos cobrar sim mais atitudes dos políticos, principalmente ao que se refere ao presidente Bolsonaro e aos patriotas presos. O resto que observo e muito é ego de certos políticos, mas eu entendi a sua preocupação, é legítima. Tô ligada, Flávio. Dona Maria tá ligeira. Tô entendendo. Vai pra essa união, mas a gente vai continuar cobrando. Aí vem a Fabi. Valeu, Flávio, mas muito desgaste desnecessário seria evitado se essas pessoas parassem de dar motivos. Não vamos ficar calados para os vacilos reintegrados de ninguém, basta. No mais, meu voto é seu. Estamos aqui, sabe? Mas meu voto é seu. Pronto, resolvido. Aí vem a Nilda. Senador Flávio Bolsonaro, nosso candidato à presidência, nosso futuro presidente. Ok, só um detalhe. Vamos sim observar quem realmente é dos políticos eleitos na sombra do presidente Bolsonaro que estará contribuindo ao seu apoio ao levante da sua candidatura à presidência da República. Estamos de olho. Eu gostei muito desse comentário da Vera e do próximo. A Vera fala assim, ó. O maior papel de Jair Bolsonaro foi mostrar ao povo brasileiro o seu poder de cobrança sobre os políticos. O problema é que os políticos não aprenderam com isso. Não haverá volta. A cada dia, o povo vai cobrar mais dos políticos. O Flávio fez a parte dele. Assis não vai poder chegar pro Flávio e falar que Flávio está incitando os apoiadores contra ele e ele está sofrendo ataques. O Flávio vai falar o quê? Tu já pensou nisso? Numa conversinha de WhatsApp? O cara falou assim, irmão, eu gravei um vídeo de 5 minutos te defendendo. Tu quer que eu faça mais o quê? Não tem nem o que cobrar, né? Não tem nem como reclamar. Não tem nem como ficar depois de timidez e de falar fazendo gosto ruim, não vou te apoiar. Mas, pô, eu fiz tudo que eu podia, pô. Fiz tudo que eu podia pra te defender na internet, quer que eu faça mais o quê? Esse da Renata, pra mim, foi um dos melhores que eu li. Talvez o melhor que eu disse, né? O Brasil está mudando, Flávio. E a mudança mais profunda não é aí em cima. É aqui embaixo. Com as pessoas se interessando por leis, pela política, tendo memória dos fatos. Nossa, memória dos fatos. E, caras, isso é muito importante. E isso faz uma diferença gigantesca, né? É tipo assim, quando eu leio uma matéria, alguma coisa chama minha atenção. Por quê? Porque eu tenho memória do fato. Eu já li alguma coisa similar. Eu já ouvi alguma história há anos atrás sobre determinada pessoa. Porque a gente viveu a época. A gente sabe que diversas pessoas fizeram nos verões passados. E o povo vem acumulando isso, né? A memória dos fatos, as caras, né? Os indivíduos que participaram das tramóias. O povo está aprendendo como as coisas funcionam e imaginando como as coisas poderiam ser. A senhora me representa, viu, dona Renata? A senhora não só me representa, me dá uma alegria gigantesca. Isso aqui é a coisa que eu mais torço, defendo e me empenho para que aconteça, sabe? É o povão realmente se politizar. É o povão se politizar. E aí só para trazer dois pontos que aí vai num comentário mais incisivo assim nas ponderações do Flávio. A Anitta fala assim, ó, Flávio, você tá errado, cobrança não é ataque. Não utilize os termos da esquerda que nos rotula para puxar as orelhas dos teus apoiadores. Todos estão cansados e têm total direito de cobrar aqueles aos quais depositaram seus votos. Aí o que a Anitta fala que é importante, que eu tô falando, é o único erro que o Flávio não pode cometer, ó. Na ânsia de defender os teus pares, você erra com os teus eleitores. É o único erro que não pode cometer. Mas eu acho que o vídeo dele no final do dia foi relativamente de boa. Você viu que o pessoal
Flávio, eu discordo de você e meu voto é seu. E a Regina Vilesa reforça, assina embaixo em reforço. Os eleitores de Bolsonaro só cobram dos que foram eleitos nas costas dele, que não se mostraram solidários, que não se importam com o sofrimento de seu pai. Se estão chorando porque apanham, é porque sabem que estão merecendo. Político é funcionário público e o patrão é o povo. E Tsuki, que normalmente escreve de forma muito magistral, de forma bem concisa, ela fala assim, ó, antes dos parlamentares existem os eleitores, antes dos jornalistas existem os leitores, antes dos comunicadores de internet existem os espectadores, antes de todos esses existe uma base de pessoas comuns que o sustentam. Se a base é quem sustenta, a base tem todo direito e dever de cobrar quando não se sente atendida, não inverter a roda. Não inverta a roda. Não menospreze os apoiadores que não ganham nada, que não possuem cargos, que não têm votos ou vídeos com Bolsonaro para se exibir, mas que o defendem apenas por gostarem dele. Enquanto pessoas viraram os olhos e te desprezaram quando seu pai, o verdadeiro líder, escolheu você como seu sucessor, as pessoas que você pede moderação te aceitaram e agiram como um escudo para te defender. Não corra o risco de desvalorizar as pessoas comuns, pois são elas que verdadeiramente apoiam seu pai sem nenhum interesse. É só... Se o Flávio, assim, eu acho muito difícil o Flávio, com esse jeitinho dele, fazer um vídeo que ele passe demais, né, dessa linha. Mas essa é a linha. É só botar as coisas muito de um jeito que parece que o povo tá errado e a classe política que tá certa, que não pode ser cobrada. Aí o povo fala, pô, peraí, eu tô te defendendo por quê? Tô aqui na internet, tô militando por tu. Eu não acho que o Flávio vai incorrer nesse erro. No frigir dos ovos, o importante foi o que eu mostrei lá atrás. A ação de pessoas como Marcelo Reis, Roberto Reis, Marcelo Cerise, aí tem lá um Saulo, outro bostinha de internet aí dessas casas de investimento. Então eu vi uns 3, 4 banqueirinhos tirar da banqueira de internet lá comemorando. O filho esse vídeo do Flávio destoa dos irmãos, destoa da direita aloprada da internet. Aqueles termos lá que o pessoal adora utilizar. Pronto. Saiu por cima. Ajudou a reduzir a rejeição do próprio Flávio frente aos outros setores. Disso daí pra frente, vida que segue, irmão. Ainda tinha esse comentário. A Tsuki fala assim, ó. Maturidade acontece, é que ela não tá falando do Flávio, é que ela tá dando um recado pra galerinha que tá usando o vídeo do Flávio como escudo. Maturidade acontece quando dois lados dialogam despidos de orgulho e ego, quando ambos se permitem vulnerabilidade e encaram discordâncias como oportunidade de crescimento mútuo sem rivalidades, vaidades ou interesses próprios. Maturidade não nasce de monólogos, elogios falsos, arrogância ou da autoproteção disfarçada de virtude. Aplaudir uma aula de maturidade não torna ninguém maduro. Parabéns, Flávio! Isso não te torna maduro não, viu? E aí o Rezende diz, eu compreendo perfeitamente a sua fala, mas existe uma diferença entre eleitor e candidato. Ela não tá falando do Flávio, né? Tá falando quem tava usando o Flávio. O Rezende, eu acho que ele deve ter cumprido o que a Tsuki falou, mas ele vai falar outra coisa, né? Candidato precisa agregar, fortalecer alianças, pensar como derrotar o adversário, isso é estratégia. O eleitor é livre para criticar quem quiser. Acho que uma coisa não exclui a outra. E o Luiz Siqueira também diz, né? Compreendo a visão do Flávio, pois está num posto almejando reconstruir o país. Difícil é o cidadão comum, digo dos bolsonaristas leais, que desde 2019 tem visto uma leva de oportunistas que, no máximo, dão um passo atrás por interesses próprios. É cansativo para quem não negocia a lealdade. Aí a turma do que escreveu um textinho no meio da confusão toda. Mais um recado. O bolsonarismo não quer um tecnocrata.